E eu venho de 3 anos e pouco, numa procura pessoal pelo autoconhecimento, tá? Por quê? Porque eu tinha muitos conflitos. Tudo isso aqui, gente, parece que é lindo, que a Fabiana tinha experiência com Deus e tal, e tá tudo certo. Só quem convive comigo no dia a dia para saber todas as minhas mazelas, né? Tudo aquilo que me bloqueava, tudo aquilo que me travava, tudo aquilo que me deixava longe de cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque não tem como eu falar de algo tem uma frase, né, que é muito falada, que só pode curar quem é curado. Só pode ajudar quem já foi ajudado, né? E eu passei por um... Ô Gui, escuta essa, ela fez o método IP do Pablo Marçal. Yes, presencial. Presencial. Desbloqueada no tapa. No tapa, basicamente. Eu fiz o penúltimo método IP antes da pandemia, no presencial. Depois do meu, teve só mais um presencial e depois... Várias pessoas sentaram aqui. Eu questionei sobre o Pablo Marçal. Porque eu tenho uma visão do cara e eu cheguei a comentar pra você. Que certas vezes eu achava que ele era um charlatão e certas vezes eu acreditava naquilo que ele estava falando. E eu ficava muito intrigado. Sim. Aí sentaram pessoas que acharam que ele era um charlatão e sentaram pessoas que não acharam maravilhoso. Aí eu perguntei pra você e você tirou essa dúvida pra mim. Dessas outras pessoas, quem tinha ido pro método IP? Acho que nenhuma. Nenhum. Nenhuma. Nem Só eu. conhecia ele da internet mesmo, como a gente, né? Eu cheguei a perguntar para um amigo, eu falei, lives. cara, o Pablo, cara, será que é verdade mesmo tudo isso aí? Porque, cara... É que infelizmente... A única coisa que não deixava eu falar assim, cara, esse cara é um charlatão, é porque ele usa tanto o nome de Deus, porque eu falava assim, cara, uma hora ele vai cair. Se Então, for é mentira... porque assim, infelizmente hoje a gente vê na televisão, na internet, muita gente que usa o nome de Deus, mas que não é exatamente aquilo que fala, né? Então realmente usa de uma forma para persuadir, até cristãos mesmo acabam caindo, mas não é exatamente aquilo a vida dele. Então, não seria algo incomum achar, realmente comprovar que ele era só mais um charlatão usando o nome de Deus. Sim. E aí você fez o método IP. Eu fiz o método IP. E o que eu te respondi aquele dia? Que o Pablo tem duas faces, brincadeira, mas no bom sentido, né? Você falou que quando o Pablo ele entra pro lado espiritual, ele é o Pablo verdadeiro como pessoa. E que você não é muito fã do lado vendedor dele. Sim. Quando ele começa a misturar aí. Teve uma época que ele estava indo muito em direção à venda e o foco de venda, e eu acho que foi essa época mesmo que eu comecei. Mas agora você percebe que o cara tá voltando a uma essência. Na real, né? isso é um posicionamento meu, tá? Para quem fez o método IP, que conheceu o Pablo É absurdo pessoalmente. Método IP, ele é espetacular. Ele Você fez pagou um quanto, agora, né? ele fez agora, né, um no final de semana online. IPX, né? Foi o IP 123, o meu foi o 113. Então, já teve 10 depois do que eu fiz. E eu fiz o presencial e eu falei para você e repito, foi uma das experiências espirituais mais reais que eu vivi na minha vida. Espirituais. A experiência espiritual mais real que eu vivi com Deus, assim. Realmente, o método IP é algo totalmente espiritual. Você vai descobrir coisas que é do céu, não tem como dizer outra palavra, sabe? E quem vive a experiência do método IP e conhece o Pablo lá pessoalmente, não tem como falar, esse cara é um charlatão, não existe isso, sabe? É o que eu falei, aquele Pablo vendedor dessa coisa do digital e tal, e que por um determinado momento teve uma live que ele mesmo falou que ele acabou ali em meados do ano passado se perdendo um pouco, por quê? Porque, gente, imagina, um cara que tem 33 anos, fez 34 agora, de repente tem um boom. Ele tem uma maturidade espiritual, mas ele ainda não tem a maturidade dos anos, que a gente sabe que, bem ou mal, os anos vai nos amadurecendo. Ele é um bebê, gente, e ele é bilionário. Eu vou fazer ele tem autoridade. Vou fazer só o corte para ele ver isso aí. Você é criança ainda, Paulo.
E assim, o cara tá explodindo, assim, eu amo a vida do Pablo, de verdade, da Carol, a esposa dele, os filhos dele, ela tá grávida da menininha. Ele fala dessa menina desde quando eu comecei a seguir ele, há 2, 3 anos atrás, e ele sabia que essa quarta criança ia ser filha, ele já falava que Deus tinha dado para ele, só faltava vir o download, ele brinca. E quando saiu o resultado lá da revelação, que era uma menininha, eu chorei quando eu vi o vídeo, chorei mesmo, que me emocionou absurdamente. Deus fala demais com o Pablo e Deus fala muito comigo através da vida dele, sabe? Então, assim, eu honro a vida dele porque ensinamentos que ele dá até hoje transformaram muita coisa dentro de mim, sabe? Então, assim, ele não é perfeito, eu não sou aquela pessoa, e ele abomina também as pessoas que ficam, o Pablo, não sou, não. Aquilo que eu não concordo e acabou. Eu não preciso ficar falando que eu não concordo, que eu acho ruim, não. Eu quero honrar ele por aquilo que ele é bênção na minha vida, sabe? E ponto. Então, assim, realmente, eu não considero o Pablo um charlatão. Para mim, ele é um homem de Deus abençoado. Você esclareceu muito o que eu pensava, né? Aham. Eu tinha uma mente... eu não achava que ele era charlatão, mas de vez em quando eu achava. Sim. Então eu nunca tinha certeza. Até entender que, cara, não, o cara é espiritual. Muito espiritual. Mas que o comércio, né, cara? Ele tá fazendo o trabalho tá dele. Tá vendendo. Uhum. Então, quando ele tá falando de Deus, ele tá falando de Deus. Quando ele tá vendendo. Tem que separar, por mais que ele seja uma pessoa pública. Ele até falou, vai começar o La Casa Digital agora 2, né? E ele falou assim, vocês vão ver que o que menos a gente vai falar no La Casa Digital vai ser sobre marketing digital. Entendeu? As pessoas me perguntaram, por que você não se inscreveu? Eu falei, cara, não quero ganhar 1,5 milhão, não. É besta mesmo. Não, mas eu fiquei pensando, cara, é uma coisa que eu entendi qual é o meu propósito. Uhum. E eu não vejo nenhuma possibilidade de eu estar lá dentro aprendendo uma outra coisa que vai agregar naquilo que eu acredito que eu preciso fazer. Sim. E Deus já colocou, Deus já está mostrando o que eu preciso fazer. É referência para mim. Mas um dia nós vamos trocar uma ideia. Vai sentar aqui e não vamos trocar uma ideia. Eu acho. E aí o que acontece? Então eu venho dessa busca, né? Então eu comecei aqui em Londrina com um cara que é muito top também, que eu admiro absurdo, que é o Alan Borges, ele é osteopata. E começou a me ajudar nesse processo de busca e de autoconhecimento. Aí, igreja, ministração, oração, livros, lendo, absurdo, assim, eu comecei ontem, o pastor Bigardi, ele falou uma coisa que não foi nele. Eu tô lendo já o livro dele. Eu também já estou lendo, mas foi o pastor Vini que falou, na realidade, falando assim, que a palavra de Deus, ela é a semente, e os livros são os minerais que a gente precisa para fazer o fruto ser espetacular, ser os maiores, ser os bonitos. Então, são os nutrientes, né? Os livros que a gente conhece. E eu leio muito, eu li muito, tenho lido nesse processo. Por quê? Porque, assim, eu ouço ministrações, eu leio a palavra, eu oro, e em determinados momentos as revelações começam a vir, porque aí a hora que você precisa, você acessa, a hora que você procura, você tem ali, começa a tua lembrança, o Espírito Santo começa a trazer para você aquilo que você precisa.